Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar então, se eu não me engano, a quinta aula desse curso de apologética. Nós estamos, por assim dizer, num módulo introdutório ainda da apologética. Então a gente ainda não começou a exercer a apologética propriamente falando, que seria, como a gente viu na primeira aula, a apologética é a defesa da fé. Uma defesa que é feita, no geral, se utilizando daquela capacidade natural que o ser humano tem para discutir, argumentar, que é a razão. Vocês estão me ouvindo bem? Então nós ainda não começamos aqui a defender a fé. Não pegamos nenhum artigo de fé e começamos a raciocinar sobre ele, a verificar as objeções, defender esse artigo perante as objeções. A gente ainda não fez isso, porque a gente está fazendo uma introdução ainda, já que, como eu disse, a gente vive numa época muito intelectualmente degenerada, de tal modo que tem uma série de princípios que sempre foram pré-requisitos, sempre foram aceitos pelas pessoas, mas que na nossa época já não são aceitos mais. Isso dá um trabalho um pouquinho maior para nós, então a gente está alongando um pouco mais essa introdução para que a gente possa não ter nenhuma dúvida de que existe uma verdade, existe a razão humana, e a razão humana pode compreender a verdade, etc. São pontos fundamentais que, no geral, não era preciso ser explicado, mas, dada a época que a gente vive, a gente está tendo que falar um pouco sobre isso. Então, eu digo isso para que a gente tenha paciência mesmo. Então, a gente está fazendo uma introdução, mas, em breve, a gente já vai começar a pegar os artigos de fé. A gente pode, por exemplo, partir do credo que a gente professa todo domingo, e pegando os vários artigos de fé e, a partir dele, verificando as objeções e fazendo a defesa propriamente dita. Mas na aula de hoje eu queria ainda continuar um pouco aquele assunto que eu comecei na aula passada a respeito da verdade, a respeito da razão humana, do conhecimento humano. Acho que vale a pena ainda a gente falar um pouco sobre isso. E, se vocês se lembram, na aula passada eu peguei a noção de verdade e fui como que mostrando como que ela pode se apresentar em várias esferas da realidade, em vários níveis da realidade, a começar pelo próprio Deus, que, sendo o ser por excelência, quer dizer, sendo aquilo que existe no sentido mais pleno da palavra existir, lembrando a definição que ele dá de si mesmo quando Moisés pergunta o nome dele. Ele diz: eu sou aquele que é. O que ele está dizendo em última instância? Eu sou o ser absoluto. E quando ele diz que ele é o ser absoluto, ele está dizendo: não é possível conceber nada para além de mim, porque tudo o que você conceber como existente vai ter que estar abaixo do ser, que é o que dá a existência para tudo o mais. Então a primeira, vamos dizer assim, a primeira verdade, ou o primeiro modo pelo qual a verdade se manifesta, é na existência do próprio Deus, que é a condição de tudo mais. Sem o ser, sem esse algo primeiro que existe como pano de fundo de todas as coisas, além do qual não há mais nada, isso é a verdade no sentido eminente. Na sequência, nós vimos que esse Deus, ele precisa ser, no mínimo, inteligente. Porque se entre as criaturas que ele criou, algumas são inteligentes, como os homens e os anjos, e se o efeito não pode ser maior do que a causa, quer dizer, entre as várias criaturas, entre os vários efeitos que Deus produziu, cada criatura é um efeito que Deus produz. Deus é uma causa, a criatura é um efeito.
Entre essas várias criaturas, algumas são inteligentes. E é um princípio racional, que a gente vai estudar ele mais à frente, que o efeito não pode ser maior do que a causa. Parece esquisito, mas porque ele está sendo enunciado de uma maneira muito formal. Mas é só você pensar o seguinte: eu não posso dar R$10 para alguém se eu mesmo não tenho esses R$10. Certo? Eu não posso dar o que eu não tenho. Por quê? Porque o efeito não pode ser maior do que a causa. Simples, ó. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus tem que ser inteligente. Se Ele deu a inteligência para algumas das suas criaturas, Ele tem que ter a capacidade, a potência de dar inteligência. Então Ele tem que ser, no mínimo, inteligente. É claro que Ele é muito mais do que isso. E nós vimos que o objeto da inteligência é contemplar o ser, contemplar as coisas que existem. Tá? Assim como o objeto da visão é contemplar as cores, o objeto da audição é contemplar os sons, o objeto do paladar é contemplar os sabores, o objeto da inteligência é contemplar o ser, a existência, tá? Que é uma coisa diferente. Existência, você não sente o gosto, você não ouve o som dela, nem você vê a cor dela. Você concebe, você percebe que uma coisa existe. Tá? Eu não somente sinto a temperatura dessa garrafa, dessa jarra, eu não somente saboreio ou vejo a figura, mas como eu sei que ela existe. Quer dizer o quê? Eu sei que se eu for embora, ela vai continuar na existência, independente da minha percepção dela. E como é que eu sei disso? Porque eu tenho inteligência. Tá? Então, o objeto da inteligência é o ser. E se Deus possui uma inteligência, na verdade Ele é a própria inteligência, a gente vai ver isso depois, Ele pensa, Ele concebe a si mesmo desde toda a eternidade. Tá? Desde que Deus existe, Ele concebe a si mesmo. Ele intelige a si mesmo, Ele entende a si mesmo. Esse entendimento que Ele tem dele mesmo produz uma espécie de imagem, uma espécie de conceito, mais ou menos como quando a gente entende algo, na nossa mente é produzido um conceito desse algo. Tá? Na verdade, é pelo conceito que a gente entende as coisas. A minha inteligência não pode penetrar nessa jarra, porque a jarra é física e a minha inteligência é espiritual, ela não é física. Então, por meio de um conceito, de uma imagem, eu entendo essa jarra que está aqui. Deus, ao pensar em si mesmo, Ele também forma uma imagem, essa imagem é o que a gente chama de verbo. É o verbo divino. Aí, o verbo divino não é uma criação de Deus, tá? Não é uma criatura. É o termo que a gente usa em teologia é geração. É uma imagem gerada no próprio Deus pelo próprio fato dele ser Deus. Porque se Ele é Deus, Ele intelige a si mesmo e isso produz Ele dentro uma imagem dele mesmo. Uma imagem perfeita dele mesmo. Tá? Isso é o verbo divino. No fundo, isso é Jesus Cristo, é isso, encarnado, né? numa natureza humana. Então nós vimos que o verbo divino também pode ser chamado, você pode dizer que ele também é a verdade. Cristo diz, eu sou a verdade. Tá? Essa imagem ela é tão perfeita e tão unida ao objeto do qual ela é imagem, a gente sabe que a substância do Pai e do Filho é a mesma, que essa imagem também é a própria verdade. Né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ó. Quando a gente fala isso no credo, é para enfatizar isso. A mesma verdade que tem no Pai, tem no Filho. A mesma verdade que tem na inteligência divina, tem na imagem que ela produz de si mesma ao se conceber. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Na sequência, eu expliquei para vocês que esse verbo divino, que é a imagem que Deus tem de si próprio, como que concebe dentro de si próprio todas as coisas, o modelo de todas as coisas. Se todas as coisas vieram de Deus, e o efeito não pode ser maior do que a causa de todas as coisas tem que conter, de algum modo, todos os efeitos que ela produz. Então, todas as coisas estão em Deus, porque Deus é o princípio de todas as coisas.
Então, Deus olha para si mesmo, concebe, e isso é o verbo divino, o logos divino, e nesse logos estão, de algum modo, o modelo de todas as coisas. Só que esse modelo de cada um desses modelos, o modelo do ser humano, o modelo dos vegetais, o modelo dos leões, o modelo das zebras, etc., etc., não estão em Deus de forma separada. Eles são o próprio verbo divino visto sob aspectos diferentes. Isso tudo eu falei na aula passada, então está gravado para quem está assistindo essa aula, para quem essa aula é a primeira a ser assistida. Como assim? O exemplo que o São Tomás de Aquino dá. Quando você se olha no espelho, você pode focar no ombro, pode focar na cabeça, você pode focar, sei lá, no nariz. A imagem é você inteira, mas você pode focar num ponto ou em outro. E quando você foca num ponto, você exclui o restante. Você desfoca o resto. Não é assim? Eu posso até olhar para todo mundo aqui mais ou menos de uma vez, mas na medida em que eu foco em alguém, eu desfoco o restante. Agora, imagina você, Deus, concebendo a si mesmo, e ao conceber a si mesmo, ele começa a focar em pequenos aspectos. E quando ele foca em pequenos aspectos dessa imagem, que é o Logos divino, é aí que ele começa a conceber os modelos de todas as coisas. Por isso que se diz que todas as coisas têm por modelo exemplar o próprio verbo divino. E não poderia ser de outro jeito. Se é Deus que criou todas as coisas, o modelo de todas as coisas só pode ser o próprio Deus. Não integralmente, mas visto sob algum aspecto. Eu dei até o exemplo do verme na semana passada. Quem estava aqui se lembra. Eu falei, até o verme, que é uma criatura repugnante, se é uma criatura, é boa. Lembra que no Gênesis, né? Deus criou tudo e falou, isso é bom. Então, se é uma criatura, é boa. E por que é boa? Porque é semelhante a Deus sob algum aspecto. No caso do verme, a gente explicou semana passada, o aspecto é o da encarnação, inclusive. O verme tem uma semelhança com a encarnação. Ele é usado, inclusive, nas Escrituras como um símbolo da encarnação, porque ele penetra na carne. É um símbolo. Então, eu também posso chamar o conjunto das imagens que Deus concebe de cada uma das coisas que Ele vai criar de imagens verdadeiras. É a verdade de cada uma das coisas. De modo que a verdade de cada criatura está, antes de tudo, na mente divina. Santo Agostinho diz isso, Deus, antes de criar as coisas, ele pensa nas coisas. Esse pensamento das coisas, num certo sentido, é mais verdadeiro do que as próprias coisas. Porque as coisas vieram dele, vieram desse pensamento divino. Diferente do caso do homem. No caso do homem, o pensamento é menos verdadeiro do que as coisas. Porque no homem, o pensamento vem das coisas. Em Deus não, as coisas vêm do pensamento de Deus. Dá para entender a diferença? Isso é importante. Por que eu estou falando disso? Isso aqui não é assunto de apologética, isso aqui é teologia dogmática, por assim dizer. Mas para a gente entender muito bem o que é verdade. Entender como é que a verdade está enraizada na própria existência de Deus. E não tem como você desamarrar isso, não tem como você negar um negócio desse. Então, Deus é a verdade, a imagem que Deus faz de si mesmo é verdade, né? E cada recorte, cada foco que Deus lança dentro dessa imagem para conceber o modelo de cada criatura, também é verdadeira. De tal modo que cada ser possui em Deus o seu modelo verdadeiro. O seu arquétipo, como dizia Platão, ou como diz São Tomás, a sua imagem exemplar. Imagem exemplar. Bem, a partir de então, Deus vai lá e fala, né? Faça-se o homem, faça-se o cavalo, faça-se o leão.
E aquilo que era só uma imagem, vista interiormente por Deus, se torna uma coisa física. Aí ele cria mesmo. Ele cria aquela coisa, do nada. Essa criatura foi feita por Deus. A imagem do próprio Deus. Ainda que vista sob um aspecto só. Isso quer dizer o quê? Que as próprias criaturas também podem ser chamadas de verdadeiras. E é isso que nós queremos dizer quando nós dizemos que as coisas são verdadeiras. Essa maçã é de verdade. Essa banana é de verdade. Esse cavalo é de verdade. E quando eu digo esse cavalo não é de verdade, ele é de mentira, eu estou querendo dizer o quê? Esse cavalo de brinquedo é de verdade. Percebem? Você não consegue fugir. Tudo o que existe é verdadeiro, pelo fato de que existe. E foi criado diretamente por Deus. E nesse salto da mente divina para as criaturas, não tem erro, não tem falha. Deus não falha. A falha, o erro, vai começar com o ser humano, que é uma das criaturas que Deus cria. Então, entre as várias criaturas que Deus cria, existe uma, que tem uma semelhança muito forte com Ele, porque é dotada de inteligência também, assim como Deus. Existem duas, na verdade, os anjos e os homens. Vamos pegar só o homem aqui. Sendo dotado de inteligência, ele tem uma semelhança muito grande com Deus. Então ele pode captar o ser das coisas. Só que, como eu expliquei para vocês, o homem é uma inteligência encarnada. Então ele só consegue captar o ser das coisas se essas coisas primeiro passarem pelos 5 sentidos dele. Certo? Se o homem fosse só uma inteligência, igual um anjo, ele podia captar o ser das coisas direto lá na mente divina. Mas como ele está no corpo, o corpo fecha a inteligência humana e dá algumas janelas por onde as informações podem chegar. Depois que as informações chegam, a inteligência humana trabalha lá dentro, na imaginação, e capta o ser das coisas. Então, primeiro o bebezinho prova o leite no seio da mãe, para aos poucos ele entender, o leite existe. E é leite, não é outra coisa. Então, o homem é uma criatura, e enquanto tal ele é verdadeiro, mas ele possui uma capacidade muito semelhante a Deus, que é a capacidade de inteligir, de entender o ser das coisas. No entanto, ele só consegue entender o ser das coisas a partir do veículo material ao qual a alma dele está unida, que é o corpo. E, portanto, o homem só consegue inteligir as coisas a partir das coisas físicas, do mundo material. E é por isso que a nossa percepção de Deus é tão fraquinha. Por isso que a gente precisa de símbolo para falar de Deus. Inclusive por isso que Cristo se encarnou. Ele não precisaria se encarnar se nós fôssemos anjos. Ele se encarna para os homens, porque fala, coitados, eles estão lá presos no corpo. Eles são presos, eles são vinculados a um corpo, eles são corpóreos. Então, em última instância, depois de eu falar com eles através da consciência, do coração, dos fenômenos naturais, eu mesmo vou aparecer para eles fisicamente. Só que tudo isso que eu estou dizendo implica no seguinte, e aí que começa o problema. O homem, ele só acessa a verdade das coisas a partir da percepção sensível. Ele vai vendo as coisas e a partir dali ele extrai o ser das coisas. Ele entende, isso aqui existe, aquilo existe, etc, etc. Isso é cavalo, isso é porco, isso é cobra, e assim por diante. Então, enquanto em Deus as ideias antecedem as coisas físicas, no homem as ideias sucedem às coisas físicas. Primeiro eu tenho o mundo físico, para depois eu ter a ideia do mundo físico. Em Deus é o contrário. Primeiro Deus tem as ideias e depois ele cria o mundo físico. Entre as coisas do mundo físico tem o homem, que é capaz de entender as coisas.
Só que ele só é capaz de entender as coisas a partir das coisas físicas. Então as ideias que surgem na mente humana dependem, sucedem, vêm depois das coisas físicas. Isso quer dizer que elas estão um pouquinho afastadas. Se a gente imagina uma fonte de luz, e os raios de luz que vão saindo dessa fonte, eles vão ficando cada vez mais rarefeitos, cada vez mais fracos, até lá na extremidade aparecer a sombra. Essa fonte de luz é Deus. Tá? Os raios representam a verdade que vai sendo projetada de Deus no verbo, nas criaturas, no próprio homem, na inteligência humana. Só que quanto mais essa projeção vai sendo feita, num certo sentido, mais afastado da verdade integral as coisas vão se tornando. Dá para perceber isso? Um processo de afastamento. Tá? Vai se afastando. Bem, quando o homem entende alguma coisa, tá? Estou aqui explicando as coisas para vocês. Aí, de vez em quando vocês entendem, de vez em quando não, o que é o normal. Tá? Mas quando vocês entendem, quando vira a chave e dá uma luz lá dentro, você, opa, peguei isso aqui. Quer dizer, quando a gente intelige, usa a inteligência e entende algo, não existe erro nisso. A inteligência humana, ela não erra. No ato de inteligir, no ato de entender uma coisa, ela não erra. Do mesmo jeito que no ato de ver, o seu olho não erra. O que você vê, é o que você vê, pô. Não tem como você errar nisso. Percebem? Quando você liga para a casa de um amigo, isso acontece quando a gente é adolescente, né? Está na escola, liga para a casa do amigo, aí sei lá, o pai do amigo atende e você acha que é o amigo, porque a voz é parecida. A gente tende a achar que o que nos enganou foi o ouvido, mas não foi o ouvido que nos enganou, o seu ouvido ouviu a voz do pai, do amigo, pô. Percebe? Seu ouvido não pode te enganar. Ele ouve o som que está ali afetando ele naquele momento. Onde que está o engano, então? O engano está na sua mente. Foi você que disse que aquela voz era do pai, era do seu amigo e não do pai dele. O erro começa no juízo, numa atribuição mental que você faz. É o meu amigo. Ainda que você não pronuncie ou não pense isso está suposto no fato de você começar a conversar com o pai do seu amigo como se ele fosse seu amigo. Aí geralmente a gente dá uma gafe, né? Porque você vai lá, chama o cara pelo apelido ou qualquer coisa assim. Lá no fundo da sua mente você disse o seguinte: essa voz que eu ouvi é do meu amigo. Aí você errou. Então o erro começou no pensamento, não no ouvido. O ouvido ouviu o que ele ouviu, pô. É preciso pensar bastante nisso para ver que o ouvido não pode errar, assim como o olho não pode errar. Você está andando na rua, vê um sujeito magro e alto e acha que é o professor Sérgio e dá tchau para ele. Aí quando atravessa a rua não é o professor Sérgio. O seu olho não errou. É você que achou mentalmente que aquilo que você viu era o professor Sérgio. O que isso quer dizer? Que a sua mente, o seu pensamento, tá? E eu vou distinguir agora inteligência e pensamento, tá? Que eu comecei falando que a inteligência não erra, e agora eu estou dizendo que o pensamento erra. São coisas diferentes, tá? Já vou explicar. O que acontece nesses casos? Nesse exemplo do ouvido, no exemplo da pessoa que você vê do outro lado da rua e se engana, achando que era fulano e era outra pessoa. O que acontece é que o seu pensamento acrescenta ao que você viu algo que você não viu. Você vê um vulto preto em cima do muro, aí você fala, é um gambá.
O que você viu é um vulto preto, não é um gambá. Aí você vai lá, mata o bicho e era o gato do vizinho. Não era gambá. Está percebendo? Eu acho que eu comentei aqui, São Tomás se pergunta, ele fala assim, e Adão no paraíso? Ele cometia esse tipo de engano? Aí ele fala, não, porque o Adão jamais diria, é um gambá. Ele diria, é um vulto preto. Por que Adão não se enganava? Porque ele não deixava o pensamento dele avançar sobre os dados que ele tinha percebido. O pensamento dele estava ajustado perfeitamente ao que ele via. Nós, em razão do pecado original, temos uma disjunção que faz com que o nosso pensamento, a nossa imaginação, avance sobre aquilo que a gente percebe. De tal modo que a gente acaba achando que percebeu coisas que nós não percebemos. Então eu vejo o cara na rua e falo, é o Sérgio, e dou tchau. Não era o Sérgio. Eu não vi o Sérgio, eu vi um cara alto, pô. Eu vi uma pessoa alta. Mas eu não vi o Sérgio. Eu teria que me aproximar. A gente faz isso às vezes, quando a gente quer ser cuidadoso, a gente faz isso. Espera aí, não sei se é ele. Deixa eu me aproximar um pouquinho, deixa eu ver direito. Sabe quando a gente encontra alguém muito parecido com uma pessoa e a gente quer ter certeza antes de cumprimentar a pessoa? Isso acontece também. Você fica olhando de longe para ver se é mesmo. Eu acho que é, pergunta para alguém, até que quando você tem certeza, você vai lá e fala com a pessoa. A gente deveria fazer isso em tudo. A gente erra, as nossas ações são desastrosas porque nós não fazemos isso. E esse processo, ele também acontece com a nossa inteligência, porque quando você entende uma coisa, você também não erra. É quando você começa a acrescentar coisas que você não entendeu sobre aquilo que você entendeu, que você começa a errar. Imagina que você é mecânico de automóveis e está tentando entender um problema de um carro. O cliente levou um carro lá, não está funcionando. Aí você começa a olhar as peças, você começa a olhar o funcionamento e fala, entendi qual é o problema. Você entendeu alguma coisa. Você está olhando e pá, entendi. Você viu algum ser, alguma estrutura inteligível ali. Você fala, entendi. Aí você vai lá e faz o que tem que ser feito para resolver o problema a partir do que você entendeu. Agora, liga o carro agora que vai funcionar. O cara liga e não funciona. Aí você, peraí, tem uma coisa errada então. Você vai lá, olha direito, aí você pega e fala, eu entendi errado. Não, você não entendeu errado. Você julgou errado o que você tinha entendido. Se você olhar bem, o que você entendeu estava certo. Porque você entendeu, Não tem como entender algo errado. Peguem isso, ó. Agora, a partir do que você entendeu, a sua mente começou a juntar um monte de outras coisas ali em cima. E é aí que você errou. Tanto é que aquilo que você realmente entendeu, depois que você corrige o problema e entende onde estava o erro, aquilo que você realmente tinha entendido continua valendo, pô. O que você descarta é o excesso de juízo que você fez na sua mente e que não estava presente ali. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Eu sei que não é tão fácil, mas não é impossível, porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente tem que olhar na experiência quando isso acontece. Quando vocês entenderem alguma coisa errado, reparem que não é que vocês entenderam errado, é que a partir do que vocês entenderam, a mente de vocês começou a colar um monte de outra coisa ali. Mais ou menos como quando você vê o vulto preto, a sua mente coloca, se é um vulto preto em cima do muro, geralmente gambá fica em cima do muro, deve ser um gambá. Eu vi um gambá. Opa! Aí você se enganou. Percebe? Aí criou-se uma ruptura entre aquela verdade primeira que começou lá em Deus e a mente humana. Isso não é um problema. Nesse caso não é nem um pecado ainda. É só uma imperfeição. Quando você começa a fazer isso deliberadamente, aí é pecado. O sujeito vira para você e fala assim, mas você não
combinou comigo que ia fazer isso e isso? Você fala assim, não, eu não combinei não, irmão. Isso é da sua cabeça, sendo que você combinou. Aí já é pecado, porque você está criando essa divisão entre a primeira verdade, que é Deus, e a expressão dessa verdade na mente humana. Você está criando essa divisão voluntariamente. Quer dizer, você está trabalhando pela mentira, trabalhando pelo engano. Estão percebendo? Quando o engano é acidental, não é um grande problema. Agora, quando você deveria não se enganar naquele ponto, aí já é um problema. Ainda que você não esteja mentindo deliberadamente. Certo? Então, por exemplo, eu sou professor de filosofia. Estou dando aula de apologética aqui. O mínimo que se espera, quando eu aceitei o convite, é que eu saiba alguma coisa de apologética. E mais, que eu só ensine o que eu sei. Se eu não sei tudo, eu tenho que ensinar o que eu sei. Percebe? Se por acaso eu não faço isso, eu já sou culpado. Porque, ainda que eu não esteja fazendo isso de maldade, eu estou, como é que se diz? É um engano que eu não tenho o direito de cometer. É como um vigia, o cara é contratado para ser vigia. Você vai ficar acordado para que eu possa dormir, tá? Então você toma conta aí para mim. Aí o cara vai lá e no outro dia alguém assalta de madrugada lá a sua empresa. Aí você vai falar com o vigília e falar, me desculpa, eu não tenho culpa, eu dormi, pô. Todo mundo tem sono, né? O vigia não tem direito de falar isso. Percebe? Porque ele foi contratado justamente para não dormir. Bem, então, uma coisa é o ato pelo qual a sua inteligência capta uma verdade. Vou dar um exemplo para vocês de como que é isso. Se eu falo para vocês assim, presta atenção. Duas coisas iguais a uma terceira, elas têm que ser iguais entre si. Duas coisas iguais a uma terceira coisa, elas têm necessariamente que serem iguais entre si. Dá para entender isso? Se A é igual a C e se B é igual a C, logo A é igual a B. Não tem jeito. Entenderam? Isso é entender. É uma coisa muito invisível que acontece na nossa cabeça, mas aconteceu. Estão percebendo? O ato de entender algo, ele é muito rápido, muito fugaz, e a gente não presta atenção nele. Mas ele acontece. Vocês viram uma coisa agora, não com os olhos do corpo, mas com o olho da inteligência. Vocês viram que se duas coisas são iguais a uma terceira, elas têm que ser iguais entre si. Pô. É claro, não tem como. Isso é o que em teologia, em filosofia, a gente chama de inteligir. É um ato, é um conhecimento direto da inteligência. A inteligência vê uma verdade. Reparem que esse ato, ele é imediato. Ele não é discursivo. É diferente do que eu estou fazendo aqui agora. É diferente de fazer uma equação. Quando você faz uma equação, ou quando você raciocina, quando você dá uma aula, tá? A atividade do seu pensamento, ela ocorre dentro do tempo. Por isso que você precisa usar as palavras. É como um rio que está correndo. Uma aula dada é como um rio. Um pensamento, uma meditação, um raciocínio é um rio. Você vai encadeando as coisas, de vez em quando você intelige uma. Aí você continua raciocinando, falando, lendo, daqui a pouco, entendi mais uma. Isso se reflete até na musculatura da nossa face. Quando o aluno está prestando atenção na aula, ele fica assim, como quem está... Daqui a pouco ele relaxa.
porque ele inteligiu. Repara que são dois processos diferentes. Ó. O primeiro, que é aquele pelo qual você vê uma coisa, entende uma coisa, ele é muito similar ao olho, à visão. Eu boto a mão na minha frente, vi a mão. Se a luz estiver acesa, ó, vi minha mão. Eu não preciso ficar... Não tem nenhum processo que eu preciso fazer para poder ver a minha mão. Eu vejo a minha mão. Se eu tirar, eu não vejo. Se eu boto na minha frente, eu vejo. Então, a gente chama essa atividade interior de visão intelectual. Tá? Por isso que a gente pergunta se a pessoa viu. Você vai explicando o negócio e fala, viu? Ah, agora eu vi. Só que você não está se referindo ao olho, você está se referindo à inteligência. O raciocínio, ou o que eu chamei aqui até agora de pensamento, tá? Já é um discurso interno, tá? Produzido na nossa mente, pelo qual a gente vai juntando uma série de coisas que nós já inteligimos para produzir novas intelecções. Então, por exemplo, eu já entendi que aquilo ali é um vulto preto que está em cima do muro. Aí eu posso começar a raciocinar em cima daquilo. Ah, um vulto preto em cima do muro, cara, não é um elefante, né? Não é um cavalo, não é uma barata também, desse tamanho. Eu não ia ver o vulto da barata em cima do muro. Ou é um gato, o que é do tamanho do gato que fica em cima do muro? Cachorro? Não, o cachorro não fica em cima do muro. Gambá ou ouriço? Ou é gato, ou é gambá, ou é ouriço. Isso que eu estou fazendo aqui é um raciocínio. Eu peguei a intelecção que eu tive e outras que eu já tive, porque eu já inteligi um gato, eu já inteligi um ouriço, eu já inteligi um muro em algum momento da minha vida. Eu peguei essas intelecções, esses seres que eu já entendi, e estou juntando eles de várias formas diferentes para tentar entender o que está acontecendo ali. Eu estou raciocinando. E o raciocínio é um processo que ocorre dentro do tempo, ele é analítico, ele é demorado, tá? E no raciocínio você pode se perder, justamente porque eu estou juntando intelecções separadas para tentar entender o que está acontecendo ali. Então assim, eu não vi o gambá ali, eu vi um vulto preto, mas um outro dia eu já vi um gambá em cima do muro, pô. E inteligi um gambá em cima do muro no outro dia. Aí naquele momento ali, raciocinando, eu pego e faço um juízo, eu junto duas intelecções que eu tive em momentos diferentes, e falo, esse vulto preto é um gambá. Aí eu erro, se não for um gambá, né? De todo modo eu erro porque eu não vi um gambá, se eu acertar foi sem querer. Está dando para entender isso? Isso aqui é a ferramenta que a gente vai usar para defender a nossa fé. Ó. O que é a razão? A razão é como se fosse uma lanterna que Deus te deu. Como é que você faz quando você está no escuro? Você tem que ter uma luz, uma fonte de luz, para você saber onde andar e não bater a perna. Imagina que esse mundo aqui, cheio de coisas, confuso, esquisito, onde tudo está mudando o tempo inteiro, onde você está mudando o tempo inteiro. Quando você está com raiva, as coisas parecem de um jeito, quando você está com medo, parecem de outro. Se Deus não tivesse te dado uma ferramenta para conseguir se orientar nesse mundo, pô, Deus seria muito sacana. Tanto é que até para os animais ele dá essa ferramenta, só não é a razão, ele dá o instinto. O instinto é a razão própria do animal. No ser humano, essa luz, essa diretriz, esse fio, esse prumo que Deus dá para o homem se orientar, essa luz, ela é de uma natureza superior, ela é mais nobre. Isso é a razão. Tá? E a razão ela tem regras próprias, ela tem um funcionamento próprio, que se a gente não perceber que ele existe e como ele funciona, na hora de defender a nossa fé, a gente se embaralha todo. Entendeu? A gente se embaralha todo. A gente fica aqui, aí vem um camarada com uma lábia boa, ele te pisa em cima de você. Ainda leva seus filhos, seus netos, tudo junto. Porque esse cara está na escola hoje. Na escola hoje, no geral, é esse cara que vai estar lá. E se o filho chega em casa, cheio de argumento contra Deus para o pai, e o pai não tem essa luz, por mínimo que seja, para desfazer os nós,
diante da mente do filho, vai parecer para o filho que o pai está querendo que ele acredita naquilo ali só porque tem que acreditar. Que ele acredita naquilo ali só porque o pai quer impor o seu poder sobre ele. Que é justamente o argumento que o professor vai estar dando dentro de sala de aula para dizer que a religião não é verdadeira. Estão entendendo? Então, eu sei que essa coisa é um pouco difícil de razão, mas só é difícil porque a gente não presta atenção nisso. Se a gente começar a prestar atenção, vocês vão ver que é uma coisa assim fantástica. A razão, ela tem, salvo as proporções do que eu vou dizer aqui agora, tá? Estou falando analogicamente. A razão, ela tem um caráter salvífico. Diante das opiniões e da confusão do falatório humano, quem é que salva o ser humano? É a razão. Do ponto de vista natural, é a razão. Percebe? Ela já é um reflexo do próprio Deus no ser humano. Ela é aquela imagem e semelhança com a qual Deus dotou o ser humano, lá no Gênesis. Todos os santos padres vão dizer o que é essa imagem e semelhança com a qual Deus dotou o homem. Essa imagem e semelhança é a atividade intelectual. É a inteligência, a razão. É claro que se a gente soma essa luz à luz da fé, aí você entende o que é um São Tomás de Aquino, por exemplo. Que é uma coisa fora do comum, o pensamento do sujeito, a acuidade da inteligência do cara. Então, o que eu queria que vocês entendessem hoje, a razão humana, o conhecimento humano, a inteligência humana, ela tem 3 operações básicas. A primeira, que é esse ato de inteligir, que eu tentei exemplificar dando o exemplo da matemática, 2 coisas iguais a uma terceira tem que ser iguais entre si. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco você vê, como se você estivesse tateando no escuro e daqui a pouco, aí você aperta e fala, é isso mesmo, não tem jeito, tem que ser assim. A sensação é exatamente essa, é de uma mão encontrando um objeto duro que não cede. Não cede, em latim, deu nexedere, necessário, é aquilo que não cede. Então, assim, 2 coisas iguais a si mesmo tem que ser iguais a uma terceira. Você vai estar, daqui a pouco, peguei. Não dá para ser diferente disso. É uma verdade que você captou. Essa aqui, a partir dessa, você pode ir tirando um monte de outras. Você só tem que tomar cuidado para que na atividade em que você vai tirando outras verdades dessa na qual você se ancorou, você não acrescente coisas que não estão ali. Então, a gente chama em filosofia esse primeiro ato de entendimento, a gente chama de simples apreensão. Simples apreensão. Apreensão é o quê? Peguei. É uma pega. Você captou. E você captou uma coisa simples. Não é uma coisa composta, elaborada, é uma coisa simples. É uma verdade, um existente, um ser. Simples apreensão. Quando eu pego uma verdade captada pela minha inteligência e junto a outra, e para fazer essa junção eu tenho que colocar o verbo ser, então eu digo, captei o vulto, captei o gambá semana passada, aí eu junto na minha mente, aquele vulto é um gambá, aí eu formulei um juízo. A segunda operação da inteligência humana é o juízo. O juízo já é derivado, ele já é analítico, ele já é o começo do rio. Percebem a diferença? Uma coisa é, entendi aquilo ali. Eu dou um nome para aquilo que eu entendi, vulto. É um ato mudo da inteligência. Outra coisa é, eu acho que aquilo ali é um gambá. Eu já peguei 2 coisas e juntei a partir de uma partícula que é o verbo ser. Eu estou identificando 2 coisas. Aí o problema começa, porque será que essas 2 coisas estão identificadas na realidade? Ou será que foi só a minha mente que juntou as 2? Estão percebendo? Já vou te dar a palavra, porque eu vou encerrar a aula agora nesse momento, aí eu te dou a palavra. Deu para entender que essa junção é complicada?
Então, a segunda operação, a primeira, simples apreensão. A segunda é o juízo. A terceira, que é chamada de raciocínio, é quando você começa a juntar vários juízos. Tem um gambá em cima do telhado, sei lá, toda vez que tem gambá em cima do telhado tem comida, é porque o caminhão de lixo não passou, logo hoje o caminhão de lixo não passou. Vou ligar para a prefeitura e reclamar que tem gambá no meu telhado, no meu muro, sei lá. É um raciocínio, olha como é que o rio correu agora. Só que é o seguinte, se eu errei lá no juízo, eu estou ligando para a prefeitura e não tem nada a ver, nem era gambá, era o gato da vizinha. Estão percebendo? Aí começa o erro humano. As ideologias, as heresias, são grandes doutrinas criadas a partir de erros, de juízo e de raciocínio. E que se você não tiver o domínio dessas técnicas, a familiaridade com a razão, você não consegue desfazer. Nós estamos na vantagem, porque quem criou a razão e quem revelou a nossa fé foi Deus. Então a nossa fé e a nossa razão são compatíveis, elas não se contradizem. Então a gente já sabe que a gente está do lado da verdade. Mas simplesmente ficar jogando isso na cara não adianta nada, pelo contrário. Deus exige, como o padre citou já várias vezes na carta, a carta de São Pedro, se eu não me engano, ele fala, nós temos que dar a razão da nossa fé. Então Deus quer que a gente aprenda. São Tomás diz, Deus faz as coisas com docilidade. Deus nunca age de forma brusca. Ele sempre age com docilidade. E nós também precisamos defender a nossa fé com docilidade. E a maior docilidade é quando você acha o curso das próprias coisas. E o curso das próprias coisas é a verdade das coisas. E a capacidade de encontrar esse curso, de percorrer esse curso, é a razão. Espero que tenha dado para entender e melhorar um pouquinho o que a gente viu semana passada. Novamente, as aulas estão gravadas lá no YouTube, vocês podem assistir de novo. Um amigo já começou a transcrever, o rapaz desenvolveu um programa lá de computador e está transcrevendo tudo. Eu só vou precisar dar uma revisada. Para poder depois disponibilizar para vocês. Às vezes ler é um pouco melhor do que ouvir assim. A gente ouve a primeira vez, mas depois ler a transcrição é melhor. Tá bom? Então, obrigado. Amanda, desculpa, tá? Era só porque já estava no finalzinho mesmo. Você disse que a segunda operação da inteligência é o juízo. Então, você capta a verdade com a junção de vários outros elementos que dá o juízo. E nessa junção de vários outros elementos, perpassa pela imaginação ou não, necessariamente? O ato de inteligir, a simples apreensão, ela não depende da imaginação. Quando você entende uma coisa, aquilo não tem cor, não tem tamanho, não tem nada disso. Agora, o pensamento, o juízo, o raciocínio, já precisa do recurso da imaginação. E por precisar do recurso da imaginação, e pelo fato da imaginação ser uma faculdade que está ligada aos sentidos, está ligada ao corpo, quer dizer, a imaginação, como a gente falou na primeira aula, né, você consegue imaginar até o cheiro da comida que você comeu hoje na hora do almoço. Você até saliva quando você imagina uma comida boa. A imaginação está bem ligada ao corpo, então ela pode ser movida pelo corpo. E se o raciocínio, o juízo, de algum modo recorrem à imaginação, encostam nela, por assim dizer, eles estão sujeitos à interferência de movimentos corpóreos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a imaginação, vamos dizer assim, quanto mais o seu raciocínio for sobre coisas particulares, mais você vai precisar do recurso da imaginação. Quanto mais ele for sobre coisas universais, tipo matemática, raciocínio matemático, você só precisa de maçã, banana, bolinha no começo. Depois você não usa mais imaginação, só raciocínio mesmo, puro. Agora, você quer raciocinar sobre o que eu vou fazer amanhã, sendo que eu perdi o emprego hoje. Sei lá, vou sair para procurar emprego, vou ligar. Esse tipo de raciocínio mais prático, ele depende muito da imaginação.
E por isso que nele a gente erra mais. Então, quanto mais o seu raciocínio estiver voltado para as coisas particulares, mais ele vai precisar do recurso da imaginação. E mais ele vai estar sujeito à interferência de movimentos corpóreos. O que isso quer dizer? Que no campo do raciocínio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a imaginação, as paixões, os desejos, interferem no raciocínio, e aos poucos eles fazem a gente trocar o desejo pela verdade pelo desejo pelo que é conveniente para nós. Percebem? Daqui a pouco você está raciocinando não para descobrir o que as coisas são, mas para chegar numa conclusão que favoreça a sua posição no mundo. Dá para entender isso? As ideologias e as heresias começam assim. Você vê a história de Lutero, era um problema dele, um problema moral e, portanto, passional, que fez ele raciocinar de tal modo, selecionar princípios na doutrina e derivar uma doutrina dentro da qual o problema dele sumia. O problema dele era de escrúpulo. O problema sumia. Por quê? Porque ele raciocinou não para descobrir a verdade. Ele raciocinou para montar um sistema dentro do qual o problema dele sumia. A gente faz isso o tempo inteiro, pensar por conveniência. Um bom treino, sabe o que é muito bom para isso? É confissão. O sujeito que confessa, assim, é que a gente vai para a confissão e começa a se desculpar lá dentro, né? Eu fiz isso, mas não foi tão assim. Não, tem que chegar lá, estou num tribunal, vou me acusar aqui agora. Você se acusa. Um bom treino para isso é o quê? Você aprender a descrever as coisas como elas se passaram. Deixa eu descrever o que... minha namorada terminou comigo, eu falo, quando eu vou contar para todo mundo, eu conto de um jeito que dá razão para mim. É sempre assim. É claro que é sempre assim, nós somos seres decaídos, a gente quer... somos seres decaídos e racionais, então a gente quer ter razão por sermos racionais, mas a gente quer ter razão de um jeito enviesado. Então a gente sempre descreve as coisas meio tortas para dar razão para nós mesmos. Então um bom treino deixa eu descrever a coisa exatamente como foi, entendeu? Para ver se eu não mereci mesmo que ela terminasse comigo, para ver se a culpa não foi minha. Esse treino de descrever, ele vai, aos poucos você vai combatendo uma sabotagem mental que a gente tem. Porque as paixões, elas vão lá e pegam a sua imaginação e fazem ela tender para um lado ou para o outro. Se ela interfere no raciocínio, daqui a pouco o seu raciocínio está viciado. E se você for um grande talento, você cria uma doutrina em cima do negócio desse. Daí a pouco passa um século, estão matando pessoas por conta de um problema seu. Entendeu? E sem dúvida você vai ser responsabilizado por isso, porque o campo das ideias é o campo que produz efeitos mais longínquos, assim. Você tem uma ideia, publicou, cara, você perdeu o controle sobre aquilo ali, já era. Então, não só interfere, como provoca os erros, os enganos, e mais ainda, onde que o demônio tem poder na alma humana? Na imaginação. Na imaginação. Se você lê relatos de casos de exorcismo, relatos não do ato do exorcismo, mas da história das pessoas, como elas se tornaram possessas, fica claro, se a descrição for boa, fica claro toda a elaboração imaginativa que a pessoa foi desenhando, ela foi criando um mundo, e dentro daquilo ali, daqui a pouco o diabo vai mexer os pauzinhos dele ali, ele está mexendo o tempo inteiro. Quer dizer que o diabo está rondando a gente como um leão, que ele tem poder sobre um certo campo material nosso que influencia na imaginação. Então, às vezes, ele dá e ele é mestre nisso, porque ele existe desde a criação, ele sabe como é que o ser humano funciona assim. Ele mexe um pauzinho, daqui a pouco, daquele pauzinho que ele mexeu, você começa a deduzir racionalmente um monte de coisa.
achando que é o dono da razão. Nessas ideologias modernas estão cheias de toques do diabo, assim, que você percebe. Tem enganos humanos, né? Tem engano, ataques de vaidade, tem tudo, mas aí tem que pensar nos 3 inimigos do homem, né? O demônio, a carne e o mundo. Então você tem, na hora de pensar, toma cuidado com a vaidade, pô. Toma cuidado, percebe se você quer mais a verdade ou você quer os aplausos do mundo, né? Na hora de pensar, toma cuidado com a carne, porque se as suas emoções não estiverem devidamente equilibradas, elas vão interferir no seu juízo, no seu raciocínio. E toma cuidado com o demônio, porque ele vai ficar soprando ali, ó. Então é mais ou menos isso, tem que tomar cuidado com a imaginação, né? Então tem que ter uma imaginação. E como é que você toma cuidado com a imaginação? Primeiro, adquirindo as virtudes, né, para deixar a sua imaginação menos vulnerável ao fluxo irracional de paixões, de sentimentos, etc. Segundo, preenchendo a sua imaginação com boas imagens, ouvir boa música, ler bons livros, né, e coisas de purificar a imaginação, né? E terceiro, aprender a se recolher, quer dizer, aprender a exercer a atividade intelectual no seu sentido mais puro, porque quanto mais a sua atividade intelectual é pura e abstrata, menos ela depende da imaginação. É claro que em algumas circunstâncias não tem como, você vai precisar da imaginação, e para isso ela tem que estar pura. Ela tem que estar bem, o tesouro que é a sua memória, a sua imaginação, tem que estar bem preenchido ali, bem guardado. Então tem várias técnicas assim para isso. Mais alguém quer falar? Bem, espero então que tenha sido claro, tá bom? E obrigado pela presença. Até semana que vem. Obrigado, viu, Cláudio?